Fala aí, primos, beleza? Chegou o grande momento de falar de imposto de renda. A gente já está em abril, o prazo para fazer a declaração do imposto de renda está terminando já, e as dúvidas sobre como preencher são inúmeras. Então é rendimento tributável, é rendimento não tributável, é ganho de capital, é dedução. Cara, é muita coisa que a gente tem que considerar. E como é uma parte burocrática, entender tudo nunca é tão simples assim. Ainda mais que ninguém quer cair na malha fina, né? Muito menos o nosso Kaique ali. Bom, mas para te ajudar nisso, existe o primo aqui e hoje eu vou te dar um guia básico de como fazer a sua declaração do imposto de renda desse ano. Então eu vou te mostrar o que considerar, onde declarar e o que você não pode fazer, beleza? Por isso veja o vídeo até o final, porque eu vou procurar deixar esse vídeo o mais completo possível para atender todos vocês aí do outro lado. Inclusive, é muito importante que você vá até o final desse vídeo mesmo, porque a última parte do vídeo é a parte que eu separei para responder várias perguntas muito mais específicas sobre o imposto de renda que eu sempre recebo todos os anos, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Primos, até mais do que analisar as taxas, às vezes pode parecer que a declaração do imposto de renda é algo muito, mas muito complicado de se fazer. E eu até entendo você. Na primeira vez que eu fiz, eu demorei muito tempo para fazer, por umas boas horas ali preenchendo, checando os dados, naquele medo de cair na malha fina por ter feito alguma besteira, né? Não por, enfim, por ter errado alguma coisa. Eu sei muito bem como é essa sensação. Mas a declaração não tem que ser um bicho de 7 cabeças, não é tão complicado assim. Além de ficar mais fácil depois da primeira vez, a Receita Federal tem evoluído bastante para facilitar o trabalho de quem precisa fazer declaração, né? Eu e você. Ela já existe há mais de 50 anos e ela está cada vez mais nova para a gente, né? Mais tecnológica, digamos assim. Então, na época que eu comecei a declarar, por exemplo, nem existia direito um aplicativo. Já hoje existe o aplicativo, né, o MRPF, que vai ser chamado de Meu Imposto de Renda a partir desse ano. E que funciona para o celular, para o tablet, enfim, dá para a gente fazer por um monte de lugar. Então, o próprio acesso da declaração está ficando muito mais simples e muito mais atual com o tempo. E isso daí acaba tornando a declaração mais acessível por diversas formas. Isso daqui vai diminuir as suas dúvidas na hora de declarar? Não vai. Vai sempre continuar tendo algumas dúvidas, né? Ajuda, mas não elimina todas. Por isso, esse meu vídeo vai ser o seu grande guia para declarar o seu imposto de renda esse ano. Então vai assistindo, lançando e pausando o vídeo. Eu vou te mostrar que você tem que ficar de olho, né? Aliás, eu vou ter que te mostrar no que você vai ter que ficar de olho para você preencher as informações de forma correta. Vou te falar sobre o que mudou nesse imposto de renda, enfim, tudo que você precisa saber. Só que vamos combinar uma coisinha, primos. Esse vídeo, ele tá extenso, já deve dar para ver aí pela minutagem, mas é para ele ser um guia mesmo. Por isso eu te recomendo abrir o site da Receita para começar a declaração de vocês e ir fazendo conforme eu for falando nesse assunto. Sempre, como eu disse, pausando quando você precisar para preencher as informações. Beleza? Então vamos lá. Para começar isso, eu creio que é importante entender primeiro o prazo de entrega, já que, ele está quase terminando já, né? O prazo de entrega da declaração funciona da seguinte forma. Ele começou no dia 1º de março e vai até às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de abril. É sempre assim. Então passou disso, já era. Aí, boa sorte, já era mesmo, a Receita vai acabar batendo na porta da sua casa. Brincadeira. O que vai acontecer é que você ainda vai poder mandar para a Receita, só que com uma incidência de uma multa que vai do valor mínimo de R$ 165,74 até 20% do imposto devido na declaração. Por isso, eu sugiro que, se você for atrasar, que você entregue o quanto antes. Quanto mais você demorar, mais você vai ter que pagar de multa. Mas talvez você seja um marinheiro de primeira viagem e esteja se perguntando, beleza, mas onde que eu vou para declarar meu imposto de renda, meu dinheiro, enfim? E não tem segredo nenhum, primo. Primeiro, o que você vai fazer é digitar lá no Google Receita Federal e RPF e coloca o ano que você quer declarar. E o primeiro link vai ser o do site da Receita Federal, onde ele vai te redirecionar direto para a parte do site que trata de imposto de renda. É óbvio, é simples até aqui. Quando você estiver dentro do site,
você vai ler de imediato que o prazo de entrega é dia 30 de abril e que tem multa como atraso, né? Igual eu acabei de te dizer. Mas além disso, você vai lá para baixo do aviso e vai ter uma série de opções. Tem alguns menuzinhos ali. Então tem um para o IRPF 2018, por exemplo, um para apresentação, outro para declaração. Enfim, são 6 menuzinhos com opções e mais 6 que você só clica, tá? E no caso, o menu ele é importante para a gente no momento, porque é nele que a gente vai conseguir baixar o programa da declaração. Então, para você fazer a declaração, a gente precisa baixar um software no nosso computador, que é da própria Receita, tá bom? Então, para achar onde você baixa, não é difícil, já que a opção está muito destacada ali, ela está em laranja, né? Está muito mais destacada que as outras opções, tem um botãozão escrito Download do programa. E aí é só você clicar ali, que vai entrar na página de download e daí você escolhe o seu sistema operacional. E aí você baixa o programa e pronto. Aí, bora para esse preenchimento da declaração. Mas se você prestar atenção, você vai ver que tem opção para baixar até mesmo o aplicativo do Meu Imposto de Renda, tanto para iOS quanto para Android. Então, independente do celular que você tiver, você consegue lançar também. E é aqui que você vai conseguir fazer, isso daí vai ficar mais acessível. Eu recomendo bastante você poder ter também pelo celular. E aqui que eu quero aproveitar para te contar algumas coisas que mudaram do ano passado para esse. Então, primeiro, a gente pode separar as novidades do imposto de renda agora em 5 grandes partes, né? Os 5 grandes novidades. A primeira novidade é que no painel inicial do sisteminha da declaração você vai ter algumas informações sobre as fichas consideradas mais importantes para você fazer a sua declaração. Então é um sistema ficando um pouco mais inteligente aí. Então assim que você entrar na página inicial do sistema, o imposto de renda da pessoa física já vai te mostrar algumas coisinhas. A segunda novidade é que a Receita adicionou alguns campos para preencher em diversas fichas, tá? Alguns campos novos que não tinha nos anos anteriores. Na ficha de dependentes, agora você precisa ter CPF, quando o dependente tem 8 ou mais anos. Isso é obrigatório, primos. Já na declaração de bens, foram adicionados campos complementares. Então, no imóvel, por exemplo, agora você tem campos para data da aquisição, para a área do imóvel, localização, você tem um monte de coisa nova. E por fim, né, as últimas novidades são que agora tem uma linha lá no sisteminha onde você consegue visualizar as informações sobre a alíquota efetiva do imposto utilizado no cálculo do imposto de renda. Ficou meio maluco, né? Mas não é tanto assim. Isso aqui vai te ajudar bastante para você entender o quanto você vai pagar de imposto. Olha que simples. Então também agora é possível você imprimir o DARF, né, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, por meio do Programa Gerador da Declaração, que é o PGD. E ele permite até mesmo que você pague todas as cotas, até mesmo em atraso. Mas, o importante é dizer que se você for pagar em atraso, obviamente você vai pagar a multa. Então, vamos tomar cuidado, primos. Bom, com isso a gente já entendeu que o imposto de renda da pessoa física, o IRPF, trouxe um monte de novidades, trouxe um monte de coisas novas que não tinham anteriormente, só que cabe a nós entender melhor o seu processo de preenchimento. Por isso talvez você esteja se perguntando, beleza, mas o que é necessário que eu saiba para começar a declaração? Bom, primeira coisa, obviamente, é a obrigatoriedade. Às vezes você se pergunta, pô, será que eu preciso me declarar, né? Eu não declarava no ano passado, sei lá. E aqui a gente já começa a falar de coisas um pouquinho mais burocráticas, primo. Então, vamos junto, vamos com força que vai dar certo. A primeira condição que exige que você declare é se você recebeu rendimentos tributáveis cuja soma no ano foi superior a R$ 28.559,70. Mas o que é o rendimento tributável? Bom, eu posso dar alguns exemplos aqui. Salário é rendimento tributável, renda com veículo de transporte, férias, aposentadoria e pensões. Tudo aqui são exemplos de rendimentos tributáveis. E até aí, tudo certo, né? A segunda condição já trata sobre rendimentos isentos. Ou seja, se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil, você precisa declarar. Agora, exemplificando o que podem ser esses rendimentos, eles podem ser indenização, né, por acidente de trabalho, alimentação e transporte oferecido pelo empregador,
lucros e dividendos, olha só, lucros e dividendos distribuídos aos sócios de uma empresa, lucro de vendas de ações e ouro que não chegaram ao valor de 20 mil. Tem vários, primos. E a partir dessa condição, o negócio começa a ficar realmente um pouquinho mais burocrático ainda, primos, porque não tem jeito, mas precisamos seguir em frente, é uma obrigação nossa. A terceira condição, que engloba um pouquinho da segunda, é que você é obrigado a declarar, caso você tenha obtido em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Um exemplo seria o ganho de capital caso você tenha feito uma venda de imóvel pagando mais do que você pagou pelo imóvel, olha lá. É importante lembrar que, no caso do imóvel, você ainda consegue isenção de imposto de renda caso esse ganho de capital que você teve na venda, você use para adquirir um outro imóvel num prazo de 180 dias. Olha que legal, você sabia disso? Mas essa isenção só pode ser usada uma vez a cada 5 anos e também te obriga a declarar. Você precisa declarar tudo, tá? A quarta condição é se você teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2017, ou do final do ano, de bens ou direitos, no valor total superior a 300 mil. Obrigações relativas à atividade rural, Ou seja, obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, tem que declarar. Pretenda compensar no ano calendário ou posterior prejuízos de anos anteriores, precisa declarar. Com isso, a gente termina as obrigações, finalmente, Kaique já não aguenta mais ouvir, e podemos um pouquinho mais a fundo no imposto de renda, de qual regime de tributação escolher. Então vamos lá, a gente tem o desconto simplificado e o completo. Para a gente pagar o imposto de renda, a gente consegue escolher entre 2 modelos de tributação, que é o que eu acabei de citar, o simplificado ou o completo. O desconto simplificado basicamente vai somar todos os rendimentos tributáveis ao longo do ano e sobre esse valor vai incidir um desconto de 20% sobre a sua base de cálculo, limitando a um valor de R$ 16.754,34. Já o desconto completo é útil para você caso você tenha bastante coisa para deduzir, já que o modelo completo considera todas as possibilidades de abatimento de imposto de renda. Mas se você vai fazer o desconto completo, a minha sugestão é que você guarde absolutamente todos os recebidos e os comprovantes possíveis do que você está colocando lá, para evitar desconforto, caso a Receita precise questionar sobre alguma coisa, referente aos valores que você colocou lá. Então fique esperto e guarda tudo, tá? Pode ser muito útil em algum momento. Um exemplo de coisa que você só tem no modelo completo é a dedução do imposto de renda em previdência PGBL. Olha aqui um bom motivo para você ter um PGBL, que surge como uma ótima possibilidade para caso você quiser deduzir um bom valor que pode chegar até 12% da sua base de cálculo. Só que uma dica extra aqui é que, para você que está declarando agora, não adianta correr atrás do PGBL para a declaração desse ano, já que para declarar o imposto de renda, a gente sempre utiliza o ano anterior ao atual. O que você pode fazer então é um PGBL pensando na declaração do ano que vem. E isso pode te economizar ou render um bom dinheiro. Agora, uma ótima coisa que a Receita disponibiliza é que você consegue ver um quadro comparativo no final da sua declaração, mostrando qual é o mais vantajoso para você. Olha lá, isso é muito bom. Por isso que às vezes vale a pena você completar as informações do seu imposto de renda como se você fosse escolher o modelo completo. Porque daí, se caso a melhor opção acabar sendo o modelo completo, você não vai precisar voltar tudo para inserir as informações. Tá? Entendemos regimes? Beleza. Agora vamos para o próximo passo, que é declarar de fato. E para isso, eu vou dar ênfase na declaração de 2 coisas principais: aplicações financeiras e imóveis. Todo mundo quer saber sobre isso. Vamos começar pelas aplicações financeiras. Eu vou separar aqui 4 aplicações para explicar o imposto de renda: Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários e CDBs. E vamos começar pelo que é um pouco mais complicado. Ações. Os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de futuros, coisas parecidas, inclusive day trade, vão ser tributados nas seguintes alíquotas: 20% no caso da operação day trade, 15% nas operações realizadas
no mercado à vista, né, que é a operação normal, quando você compra ou vende, enfim, opções e futuros. Então, isso daqui é a base. Tá? As operações realizadas em bolsa de valores, ou mercadorias de futuros, etc., elas são sujeitas à retenção de imposto de renda na fonte, na alíquota de 0,005%, salvo se o valor de retenção do imposto seja igual ou inferior a R$1 com uma antecipação, ou seja, ele pode ser compensado no imposto de renda sobre a renda mensal quando você for apurar o seu ganho líquido. Mas dentro das ações, existem também as regras que podem te isentar de pagar esses valores, e isso é uma coisa que eu faço muito. Então, por exemplo, com ações no mercado à vista de bolsa de valores, se você realiza vendas no valor inferior a 20 mil no mês, você não precisa pagar. Olha que legal. Outra coisa, com ouro, ativo financeiro, enfim, se o total de vendas realizadas no mês também não exceder 20 mil, você também não paga para o ouro. Tá? Então a gente precisa ficar esperto com esse tipo de coisa. Isso é sempre no mês. É importante dizer que, para o caso das ações, você deve preencher o DARF e o imposto até o último dia útil do mês subsequente àquele em que os ganhos foram apurados. Ou seja, se você conseguiu ganhar uma operação, considerando um mês no qual você vendeu mais de 20 mil reais em ações, você tem que preencher o DARF e pagar o imposto logo no mês seguinte. É assim que funciona na prática. Não adianta ficar lucrando e não pagar imposto, tá? Agora também é muito importante entender que a isenção de 20 mil reais te isenta de pagamento de imposto de renda, não da declaração. Caso você tenha tido um lucro, mas você não passou da isenção, o ganho que você teve tem que ser declarado na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, tá bom? Então também é bom lembrar que nesse caso, pelo menos os dividendos são isentos de imposto de renda para você. Já os juros sobre capital próprio são rendimento em que o imposto é retido na fonte. O código a ser utilizado no documento de arrecadação das Receitas Federais, que é o DARF, para pagamento desse tributo é o 6015. Agora, vale dizer o seguinte, o valor que você deve colocar no imposto de renda deve ser o preço médio das ações. O cálculo que você pode fazer é juntar o preço pago pelas ações mais todas as taxas e dividir pelo número de ações que você obteve, tá bom? E aí uma dica minha aqui é o seguinte, peça para suas corretoras ou para sua corretora as notas de corretagem e o seu informe de rendimentos. Esses dois documentos vão ser muito importantes para que você tenha certeza de que você está preenchendo tudo certinho na declaração. E essa dica serve para todos os investimentos que eu vou citar nesse vídeo. Vamos falar então de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários seguem a alíquota de 20% para as operações de compra e venda para você apurar os seus ganhos. Porém, isso vale apenas para os ganhos de compra e venda. Ou seja, os dividendos, proventos vindo dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, Tesouro Direto e CDB. Bom, para fins de registro, na declaração do imposto de renda, os títulos públicos eles têm que ser incluídos no item Bens e Direitos pelo valor da aquisição, tá? O código 45. Assim como os CDBs. Quando ocorrer a venda, pagamento de juros ou vencimento de títulos, o rendimento líquido deve ser registrado no item Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, tá? Uma vez que os rendimentos dos títulos públicos são tributados na fonte. O informe de rendimentos financeiros com relação aos títulos públicos tem que ser preenchido observando as instruções que seguem, Então, quais são essas instruções? Campo 5, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Linha 2, com relação às aplicações financeiras de renda fixa. Então, o que vai ser informado lá? Os saldos em 31 de dezembro do ano calendário anterior e em 31 de dezembro do ano calendário atual, pelo valor de aquisição dos títulos ou das aplicações. Depois disso, o rendimento líquido pago ou creditado no ano calendário. E vale uma observação aqui. No caso de cessão, liquidação ou resgates parciais, tem que ser informado o saldo remanescente do valor de aquisição dos títulos ou aplicações. Mas beleza, e como ficaria a declaração de imóveis, No Brasil temos essa cultura, adoramos imóveis. O imóvel é um bem e por isso ele vai para a ficha de bens e direitos. Se o imóvel for um apartamento, ele deve ser incluído na linha 11.
Se ele for uma casa, na linha 12. Os terrenos têm que ser descritos na linha 13. O ideal é incluir no campo, discriminando o maior número de informações possíveis, como endereço, matrícula do imóvel, de quem foi adquirido, quando foi feita a compra, se foi financiado e qual foi a instituição financeira que concedeu o financiamento. Se o contribuinte comprou imóvel na planta, por exemplo, e deu uma entrada direto na construtora, mas depois passou a pagar as parcelas a uma instituição financeira, é importante deixar claro quais os valores pagos a cada um. E o valor do bem que vai ser declarado para a Receita Federal vai ser sempre aquele pelo qual foi adquirido o imóvel, mesmo que tenha uma valorização de mercado. O contribuinte também não pode fazer a correção monetária. A Receita não permite que esse valor seja atualizado. Isso é muito importante que você tenha em mente. Infelizmente é assim. Com isso, a gente já pode chegar ao final do imposto de renda e verificar o quanto a gente tem que pagar. Mas aí fica a pergunta, como funciona o cálculo do imposto, né? E para você entender um pouquinho melhor, primeiro a gente tem que definir o que é a base de cálculo. E é bem simples, a base de cálculo do seu imposto de renda é a soma de todos os seus rendimentos recebidos durante o ano base do imposto de renda, que é sempre o ano passado ao atual, tá? E a gente vai excluir os que são isentos, obviamente, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva. Entendendo isso, a gente já pode verificar a tabela de alíquota para a base tributária. E ela é o seguinte, é essa a tabela que a gente vai usar para se basear no cálculo, tá? A gente vai visualizar isso daqui para olhar para o cálculo. Agora, o cálculo tem um detalhe muito importante que a gente precisa considerar, que é a restituição de imposto de renda. Todo mundo gosta da restituição de imposto de renda, né? E a gente precisa saber o que fazer com isso. Mas enfim, a restituição do imposto de renda é possível quando você acabou pagando o imposto de renda a mais do que o necessário com os descontos que acontecem no decorrer do ano, tipo os da folha de pagamento, e também quando você vai completar a declaração, deduziu tanta coisa que agora você vai ter coisas até a receber da Receita Federal. E isso é mostrado direto pelo sistema do imposto de renda no final da sua declaração. Mas aqui entra uma coisa muito interessante sobre o imposto. Quando você tem uma restituição de imposto de renda e deixa para entregar nos últimos dias, a chance de você receber um dinheiro a mais é maior, porque o dinheiro é corrigido pela Selic. O problema disso, no caso, é que quem entrega mais cedo o imposto de renda acaba também podendo receber o dinheiro antes, tá? E como a taxa Selic está relativamente baixa agora, entregar antes pode ser até melhor para você poder realocar melhor o seu dinheiro, veja só. E, enfim, nesse sentido, o que eu acho que é bom fazer é entregar antes, o mais rápido possível, não deixe para depois. A sua declaração de imposto de renda, para a Receita, é importante ser entregue antes para você entrar nos primeiros lotes de restituição, porque aí você consegue realocar esse dinheiro com uma taxa muitas vezes maior que a própria Selic, né? Ou quem sabe, se for a sua vontade, até usar esse dinheiro para programar uma viagem, um pagamento de uma conta importante que você está pagando juros, ou qualquer outra coisa que tenha uma maior prioridade para você. Deixa eu dar um exemplo. Se você receber R$1.000 de restituição do imposto de renda e pretende viajar em, 6 meses, você pode investir uma LCI justamente para o prazo de 6 meses. E assim que chegar o mês que você quer fazer a viagem, você vai ter o dinheiro em mãos, né? Ou caso você não tenha um fundo de emergência, você ainda pode escolher um fundo DI para investir. Assim você tem a liquidez que você precisa caso, dê algum problema, você precise de dinheiro. E com isso, primos, eu terminei o básico que você precisa saber sobre imposto de renda. Acontece que, fora desse básico, ainda existem algumas dúvidas que são muito comuns a nós na hora de declarar. E pensando nisso, o final desse vídeo vai ser para responder algumas dúvidas frequentes sobre o imposto de renda. E obviamente, se eu não responder a sua dúvida aqui, deixa nos comentários que eu vou me esforçar para responder o máximo que eu conseguir. Primo, é possível abater do meu IR os valores pagos com pensão? A sessão de pagamento sempre acaba gerando um pouco de dúvida, por 2 motivos. Ou a gente não sabe se deve declarar, ou não sabe como. A real é que, independente de qual regime você escolher, simplificado ou completo, você precisa declarar todos os pagamentos e doações efetuados no ano base da declaração.
Então, se você paga pensão alimentícia a um filho, por exemplo, você tem que declarar isso tendo o CPF do filho em mãos e declarando esse CPF na ficha alimentandos, tá bom? E em seguida você vai informar os valores pagos na ficha pagamentos efetuados. E você tem que fazer a mesma coisa caso você pague também saúde ou alimentação da criança, só que com atenção à educação, já que o código dela é o código 1. E que pode ser um pouco confuso, porque está escrito como instrução no Brasil, tá bom? Agora outra coisa, doar algum valor pode refletir na declaração? Já as dúvidas em relação às doações, elas geralmente são muitas, né? E principalmente sobre como a gente pode usufruir das deduções relativas às nossas doações. No caso, a gente tem que ter duas informações em mente. A dedução só é possível no modelo completo da declaração. Então pode gerar um abatimento de até 3% do tributo a ser pago na declaração, ou ainda um aumento na parcela a ser restituída no imposto de renda. Então se você prefere declarar no modo completo e não doou nada no ano passado, experimenta doar para um programa social esse ano. Além de você fazer uma boa ação, essa boa ação também pode te dar um belo descontinho na sua declaração do imposto de renda. Primo, e se eu fizer um pagamento errado do meu imposto de renda? Muita gente pergunta isso. Você consegue ainda fazer a retificação da sua declaração, mas você tem que ficar atento às seguintes informações. Você tem até 5 anos para retificar a sua declaração, mas é importante fazer o quanto antes, porque veja só, isso pode te impedir de acabar caindo na malha fina. Isso daqui já é um bom começo, né? Caso você retifique antes do prazo de 30 de abril, que é o prazo final para a declaração, você ainda consegue também mudar o modelo de simplificado para completo ou o contrário também. Caso a retificação fique após o dia 30 de abril, não é possível mudar o modelo. Por isso, retificar declarações de anos anteriores, enfim, não vai ser possível você fazer isso, você mudar o modelo de declaração. Quando a retificação resultar em redução do imposto declarado, a gente tem que tomar cuidado e se atentar ao seguinte procedimento. Calcular o novo valor de cada cota, mantendo-se o número de cotas em que o imposto foi parcelado na declaração retificada, desde que respeitado o valor mínimo. Os valores pagos a maior relativos a cotas vencidas, a mais, relativos a cotas vencidas, eles podem ser compensados nas cotas que estão por vencer ainda, ou podem ser até objeto de pedido de restituição. Sobre o montante a ser compensado ou restituído, incidem juros equivalentes à taxa Selic, tendo como um termo inicial o mês subsequente do pagamento a mais e como termo final o mês anterior da restituição ou da compensação, adicionando 1% ao mês. Quando a retificação resultar em aumento de imposto declarado, a gente precisa observar esse procedimento que eu vou falar agora. Calcular o novo valor de cada cota, mantendo-se o número de cotas em que o imposto foi parcelado na declaração retificada. Também, sobre a diferença correspondente a cada cota vencida, incidem acréscimos legais, calculados de acordo com a legislação vigente. Bom, outra dúvida, e se eu não for residente no país, primo? Se você não é residente no país, você só é obrigado a declarar imposto de renda caso você tenha algum bem no Brasil, como imóveis, veículos, embarcações, participações societárias, conta corrente, investimentos. Se você tiver alguma dessas coisas, você vai precisar declarar imposto de renda. Fora isso, existem algumas coisinhas do tipo, se você permanecer 184 dias no Brasil, você vai passar a ser considerado residente do Brasil. E com isso, vai poder estar apto para declarar imposto de renda. Agora, como funcionam as deduções com ações, primo? Muita gente me pergunta isso. E as deduções elas podem ser feitas de acordo com algumas regrinhas. Você pode compensar algum prejuízo em uma operação com ganhos e em outra operação com perdas, Porém, as operações precisam ser iguais, ou seja, perda em day trade só pode ser compensada com ganhos em day trade. E a mesma coisa se aplica para outros tipos de operações. Então não se pode compensar um resultado de um mês negativo com um valor positivo em um mês anterior. O resultado é apurado mês a mês.
Bom, estar casado muda alguma coisa na declaração? Nesse caso, você pode fazer a declaração tanto separado da sua parceira ou parceiro, assim como ele também pode ser feito junto. Então vamos lá, declaração separado. Cada cônjuge deve incluir na sua declaração o total dos rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, tá? Compensando 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos, independente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento. Um dos cônjuges inclui na sua declaração seus rendimentos próprios e o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando o valor do imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento. Bom, declaração em conjunto é apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos, inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. Se caso vocês optem em fazer a declaração em conjunto, não há uma necessidade dos dois fazerem a mesma declaração de forma separada, tá? Então, se eu enviar uma remessa ao exterior para pagar os estudos do meu filho, eu tenho que pagar alguma coisa? Não. Remessas com fins educacionais e até mesmo culturais ou científicos não são tributáveis. Se eu vendo um imóvel por um preço maior do que eu comprei, mas eu utilizo o valor para comprar um outro imóvel, eu preciso declarar como ganho de capital? Bom, nesses casos, desde que o valor seja inteiramente utilizado para comprar outro imóvel e essa transação tenha sido feita num período de 180 dias de diferença, você não precisa pagar imposto de renda. Mas esse benefício só pode ser utilizado uma vez a cada 5 anos, como eu falei lá no começo do vídeo. Caso você já tenha vendido, você pode ter de pagar até 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital que você obteve. Mas aí você vai ter muito mais detalhes no programa de apuração de ganho de capital. E às vezes você pode se perguntar, e se o meu imóvel foi financiado, como eu devo declarar? Bom, se o seu imóvel for financiado, você deve colocar como situação, em 31/12 do ano anterior, o valor total pago até essa data. A entrada do financiamento, mais as parcelas pagas, inclusive os juros. Então, a cada ano, o contribuinte vai aumentar o valor do imóvel de acordo com o que ele pagou até quitar o bem, colocando inclusive o que foi pago a título de juros. Primos, foi um vídeo complexo, longo, extenso, mas espero que eu tenha te ajudado a preencher o IR. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir o vídeo. Eu te espero no nosso próximo. Um abraço e até lá.